crianças, tudo bem? No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da formação territorial. A gente vai sair da colonização litorânea, entrar pelos caminhos do sertão do país e nesse caminho a gente vai achar o ouro que por um acaso é nossa próxima aula. Beleza? Bora lá ver? Então, quando a gente fala da formação territorial do Brasil colonial, é muito importante que vocês lembrem e tenham muito claro na sua cabecinha uma coisa. Existem dois momentos completamente diferentes nessa formação territorial. Primeiro momento, o século XVI. Por que o século XVI é tão importante? O século XVI é o século da chegada dos portugueses. E esse período é um período no qual a colonização ela é exclusivamente litorânea. Basicamente, nos primeiros 100, 120 anos da colonização portuguesa, a única região de fato explorada por Portugal era o litoral. E a gente pode separar isso em especificamente duas regiões. Primeira região explorada por Portugal, a região Nordeste, o litoral da região Nordeste. Falamos disso loucamente nas aulas passadas, certo? O litoral do Nordeste é a região dos engenhos voltados para a produção de açúcar. Até aí, isso choca um total de 0 pessoas, não novidade nenhuma, tá? A novidade vem aqui. Havia também na região sul algo do qual nós falamos meio por cima nas aulas anteriores, principalmente na primeira aula, quando falamos da chegada dos portugueses, que foram as missões. Opa, isso aqui não ficou feio. Missões jesuíticas. Você deve lembrar um tio falando pra você daquela campanha dos padres, hashtag tira a mão do meu índio, não mexe, o índio é meu, certo? Eu te falei, os padres vêm para o Brasil com a função de catequizar os nativos. Para isso vão tirá-los e levá-los para as missões jesuíticas. Esse é o lugar no qual os índios eram catequizados e aprendiam a língua portuguesa, certo? Os padres estavam fazendo sua função, trazendo para a América sua missão de salvar almas através das missões jesuíticas, tá? Então, esse é o primeiro momento. Isso vai durar mais ou menos de 1500 até 1610, 1615. No século XVII, isso aqui vai mudar um pouco. Por que no século XVII vamos ter uma alteração? O século XVII é o período que a gente vai chamar de período da interiorização da colonização. Ou seja, o Brasil vai deixar de ser uma faixinha litorânea colonizada e o Brasil vai começar a caminhar para a dimensão territorial que tem nos dias de hoje. Muito da culpa disso está na chamada União Ibérica. Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, eu sugiro que você pause esse vídeo e assista a aula de invasões estrangeiras, na qual a gente falou com bastante calma da União Ibérica. Mas rapidamente, caso você queira fazer isso depois. A União Ibérica é o momento em que Espanha e Portugal se tornam uma coisa só, quando a Espanha passa a dominar Portugal, certo? Nicolás, mas por que isso muda na questão territorial? Simples, porque isso acaba com a fronteira entre a América Espanhola e a América Portuguesa. A União Ibérica, ela estabelece a suspensão do Tratado de Tordesilhas. Suspensão de Tordesilhas. Ninguém faria um tratado para dividir ele de ele mesmo. Não faz o menor sentido um tratado que dividir a Espanha da própria Espanha. Moral da história. Com a suspensão do Tratado de Tordesilhas, começa um processo de expansão territorial do Brasil. A expansão além de Tordesilhas vai se dar principalmente em 3 direções. O Brasil vai se expandir, a colônia Brasil vai se expandir em direção ao sul,
vai se expandir em direção ao centro-oeste, vai se expandir em direção ao norte e até mesmo na região nordeste. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas o sul e o nordeste apareceram de novo. O sul e o nordeste, no século XVI, eram só a faixa litorânea. A partir de agora, o sul e o nordeste também vão ter a parte do interior ocupada. Quer ver como? Os processos pelos quais se deu a expansão territorial, se deu a interiorização, foram as bandeiras, as entradas e a pecuária, certo? Uma de cada vez. Primeiro, vamos falar das bandeiras. Professor, bandeiras ou bandeirantes? Vamos lá. Bandeiras é o movimento, bandeirante é a pessoa, tudo bem? Bandeirante é o ser humano, é o cara, certo? Que vai levar adiante as bandeiras, tá? Quando a gente fala das bandeiras, é importante que você saiba que a origem das bandeiras, o ponto de partida, o start das bandeiras, se dá em São Vicente. São Vicente é aquela capitania das 14 que deu zero. São Vicente é aquela capitania que não faliu, mas não deu lucro. São Vicente é aquela capitania que sobreviveu através de atividades clandestinas, basicamente. Por quê? São Vicente é uma região que é razoavelmente, para não dizer muito, pobre. Por quê? É uma região de baixa produção de açúcar. Eu não vou ser muito radical e dizer que nunca na vida se plantou uma cana, porque isso não é verdade. Mas a produção de açúcar é bem limitada nessa região, tá? Basicamente, a região de São Vicente, ela vai se dedicar à produção de trigo. É uma região utilizada para a produção de trigo. Só que essa produção de trigo é uma produção para consumo próprio, é uma ideia de autossuficiência. E aqui começam as atividades ilegais. Isso pode, Arnaldo? Não. A regra é clara. Tudo que se produz na colônia é para ser vendido na metrópole. O trigo para ser vendido na colônia. Isso é proibido. Nicolás, mas por que Portugal não foi lá e mandou para essa porcaria de plantação de trigo? Primeiro, Portugal não ficou nem sabendo. E dois, mesmo que Portugal ficasse sabendo, o que isso afetaria a vida de Portugal? Era um pouco de trigo, era para consumo. Isso, apesar de ferir o pacto colonial, não atrapalha os interesses de enriquecimento da metrópole a ponto de Portugal realmente se incomodar com isso, tá? Essa região, ela é ocupada pelos chamados bandeirantes. E aqui vem uma parte interessante. Quem são esses bandeirantes? Esses bandeirantes fazem parte daquela turma que a gente pode chamar de miscigenados. Ou seja, eles são descendentes de português, porém não são portugueses puros. Eles são resultados de mestiçagem com nativos, principalmente com nativos, e também, de certa forma, com africanos. E esses bandeirantes, eles têm uma tendência à navegação. Surge um grupo de navegadores. O que esses navegadores vão procurar? Esses navegadores, eles vão utilizar os rios, e essa é uma informação importante, eles usam os rios como meio de transporte para buscar riquezas e principalmente mão de obra. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que eles não compram africanos? Simples, porque é uma região pobre e escravo africano ele é caro. Então, como é uma região pobre, eles não têm recursos para comprar escravo africano. Só que eles têm uma alternativa, caçar índios. E isso aqui vai resolver todo o nosso problema. As aldeias indígenas ficam localizadas, na sua maioria, à margem de rios, pelo mesmo motivo que todas as civilizações hidráulicas lá na Antiguidade Oriental e todos os povos sedentários, tá? Nasce aqui o primeiro tipo de bandeira.
que a gente vai chamar de bandeiras de monções. O que são essas bandeiras de monções? Essas bandeiras de monções são as bandeiras pelas quais os bandeirantes navegam pelo interior, atrás de riquezas e atrás de mão de obra. É a base da ideia de bandeiras, porque a partir do momento que os bandeirantes começam a navegar atrás de riquezas e atrás de mão de obra, que vão surgindo todas as outras bandeiras. A partir então das bandeiras de monções, os bandeirantes eles vão alcançar 3 grandes regiões do Brasil e em cada uma delas vai se desenvolver um tipo de bandeira. Quer ver? Na região sul do país, a partir do conhecimento que eles alcançaram da região sul do país, vai se desenvolver a bandeira de caça ao índio. A bandeira de caça ao índio ela tem 3 nomes: bandeira de caça ao índio, bandeira de preação ou bandeira de apresamento. As 3 falam a mesma coisa, tá? Essas bandeiras de caça ao índio, elas têm como finalidade mão de obra para a produção do trigo. Só que aqui tem um detalhe muito interessante, porque os bandeirantes têm basicamente 2 opções. Opção A, pegar os rios, entrar no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, navegar pelo Brasil inteiro atrás de aldeias indígenas. Ou ir para uma região na qual os índios já estão razoavelmente juntinhos, já estão razoavelmente ensinados a língua portuguesa e de certa forma é muito mais fácil entrar e tirar. Estamos falando das missões jesuíticas, por isso essas bandeiras vão para o sul. As bandeiras de caça ao índio têm como alvo a região sul, justamente pelo fato deles terem se especializado em roubar índio das missões. Prof, mas é feio roubar índio de padre. Eu também acho, explica isso para eles, tudo bem? Resultado, essas bandeiras de caça ao índio vão levar a choques com os jesuítas. Inclusive, a gente vai ter guerras entre bandeirantes e jesuítas naquela região. Desses choques com os jesuítas, houve a expulsão de jesuítas. Expulsão de jesuítas. Nicolás, mas por que expulsaram os padres? Coitadinho dos jesuítas. Será que os bandeirantes vão para o inferno por isso? Não. Os bandeirantes entravam na missão, roubavam o índio e saíam correndo. Basicamente é isso. A cena é ridícula, mas é essa. Tá? Chegou um momento que algumas missões, após a ação dos bandeirantes, ficaram com um total de 0 índio. Quando a missão fica sem índio, a missão perdeu a finalidade. Não tem mais missão, não tem mais nada para fazer. Conclusão, esses padres iam embora. Certo? É por conta disso que, com a expulsão dos jesuítas, começam a ficar terras desocupadas. Daqui a pouco eu vou ocupá-las criando vaca, certo? Por enquanto, entende que a expulsão dos jesuítas gerou uma expansão de fronteiras. Porque a região na qual estavam as missões era simplesmente a região de fronteira com a América Espanhola. Expulsaram os padres jesuítas, aquelas regiões foram ficando vazias e mais para frente foram ocupadas pela criação de gado. Portanto, houve expansão das fronteiras, tá? Segunda região que os bandeirantes vão ocupar, a região centro-oeste. E aqui é uma das cagadas mais legais da história do Brasil. Sem querer deu super certo. Ó, o que acontece aqui? Os bandeirantes não é que só foram para o sul atrás de índios, continuaram navegando pelo Brasil atrás de índios. As bandeiras de monções foram responsáveis basicamente por chegar lá na região norte, Manaus, tudo bem? Nessa dos bandeirantes navegarem atrás de índios, passando pela região centro-oeste, viram, flutuando no rio, ouro. Professor, ouro não flutua em rio. Sim, depende do ouro. Tem um tipo de ouro chamado ouro de aluvião, que é um ouro superficial que você encontra nos rios, que os bandeirantes acharam completamente sem querer. Eles estavam procurando índios, acharam ouro. Era uma região pobre,
uma região pobre, pessoas que não têm grande recurso, encontram ouro, os mano piraram, certo? Conclusão, começa um segundo tipo de bandeiras, que são as bandeiras de mineração. Mineração, busca pelo ouro, caça ao ouro, tem várias opções aí, tá? Nessa região, então, é explorado o chamado ouro de aluvião, que é um ouro que você vai encontrar sedimentado no fundo dos rios. Eu não tenho recurso técnico para te explicar isso a geografia vai te explicar, tem a ver com a formação geomorfológica do quinto dos infernos, eu não vou entrar nessa, tá? Mas um tipo de ouro que aparece sedimentar ao fundo do rio, a força da água, a força do rio arranca e esse ouro flutua na superfície. Basicamente esse ouro você vai explorar com uma coisa chamada peneira, certo? Você vai peneirar esse ouro e com isso você consegue se tornar minerador com investimento de uma peneira, tá? Os bandeirantes começam a explorar também esse ouro de aluvião. Navegando pelo Nordeste, os bandeirantes encontram uma outra coisa bem interessante. Por quê? Nessa de navegar pelo Nordeste, eles encontram às margens de rios outras comunidades que não indígenas. Quem estava às margens de rios, além das aldeias indígenas, na região Nordeste, era uma região na qual se encontravam os quilombos, certo? E aí começam as bandeiras de destruição de quilombos. O que acontece aqui? A destruição de quilombos, ela tem dois objetivos diferentes. Num primeiro momento, essa destruição de quilombo se dá para uso particular. Eles procuravam mão de obra. Para o bandeirante, dá rigorosamente na mesma, a mão de obra indígena ou a mão de obra africana. Então, num primeiro momento, é para uso da mão de obra. Tá? Só que a notícia vazou de que os bandeirantes acharam os quilombos. E aparece alguém muito interessado em recuperar os seus escravos. Quem são eles? Os senhores de engenho. Os senhores de engenho começam a pagar para os bandeirantes invadirem o quilombo e recuperarem os seus escravos. E é aí que nasce o que a gente vai chamar de sertanismo. Sertanismo de contrato. Ou seja, o sertanismo de contrato, ele se dá a mando da coroa. A mando da coroa, tá? Inclusive tem gente que diz que essas bandeiras oficiais de destruição de quilombo são chamadas de entradas. Eu nunca vi vestibular perguntar desse jeito, mas se você encontrar alguém que chama a bandeira oficial, aquela paga pela coroa, de destruição de quilombo de entrada, a historiografia aceita isso, certo? Mas uma coisa eu posso te dizer, a bandeira de destruição de quilombos a mando da coroa é o que a gente vai chamar de bandeiras oficiais. É o momento no qual os bandeirantes saem da condição de à margem da lei e passam a entrar no sistema, eles passam a fazer parte do sistema, tá? Enquanto você olha para cá, deixa eu fazer uma provocação e uma pergunta. O bandeirante, durante muito tempo, ele foi considerado o super-herói da história do Brasil. Afinal de contas, o bandeirante expandiu fronteiras. Afinal de contas, o bandeirante achou o ouro. Afinal de contas, o bandeirante é fundamental na expulsão dos jesuítas. O bandeirante é fundamental na configuração territorial do Brasil. E o bandeirante é exaltado, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos 4 rodovias que homenageiam o bandeirante. A Anhanguera, Fernão Dias, Raposo Tavares e a própria rodovia dos Bandeirantes. Todas as rodovias, que vão da capital para o interior. Olha o sentido da interiorização. No Museu do Ipiranga, que se Deus quiser reabre no ano que vem, no Museu do Ipiranga tinha 2 guardiões do museu chamados Bandeirantes. Você tem cidades do interior do estado nas quais tem praças com grandes bandeirantes, fardados, com espada, com bota, certo? Espingarda.
Essa imagem do herói é uma imagem que foi sendo deixada de lado ao longo da história, só que aí se passou para o outro extremo. O bandeirante pouco mais que como serial killer de índio, o desgraçado que matou índio, o desgraçado que arrebentou quilombo. Vamos tomar cuidado com esse maniqueísmo? Vamos tomar cuidado com essa visão do bandeirante super-herói ou super-vilão? Se você olhar tudo que eu te contei aqui, o bandeirante, para ser herói, precisou ser vilão e foi vilão sendo herói. Parece que eu estou querendo passar pano, mas não é. Entende o seguinte, o bandeirante, ele simplesmente está procurando a sua sobrevivência. A sobrevivência do bandeirante dependia de achar riquezas e achar mão de obra. Achando riquezas e achando mão de obra, expandiu fronteiras, expulsou os jesuítas, achou ouro, matou índio e destruiu quilombo, certo? Então, cuidado com o maniqueísmo. Cuidado com o maniqueísmo. É tudo isso junto. Ele é tudo isso junto. Inclusive, na destruição de quilombos, o quilombo dos Palmares foi destruído por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, o cara que matou os Zumbi dos Palmares, certo? Então, cuidado. O bandeirante não é nem o super-herói, nem o super-vilão. Beleza, Pequi? Além das bandeiras, a pecuária também foi o outro dos caminhos pelos quais houve a interiorização. Quando a gente fala de pecuária, estamos falando de criação de vaca, tudo bem? Gado, beleza? A pecuária, ela se deu em duas regiões diferentes no Brasil. É interessante porque você ouve pecuária e automaticamente você pensa em churrasco, região sul. Quando, na verdade, a primeira região de pecuária no Brasil foi a própria região Nordeste. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas no Nordeste não tinha açúcar? E agora você está dizendo que tinha vaca? Por quê? A pecuária, ela nasce dentro do engenho como um complemento ao engenho. Então, a pecuária, ela complementa o engenho. Ou seja, a vaquinha, aquele bichinho tão zoado, aquele bichinho tão estereotipado, aquele que você usa quando você quer ofender alguém, sua vaca, certo? Ele foi extremamente útil na história do Brasil. Afinal de contas, a vaquinha dentro do engenho, ela fazia força, a vaquinha dentro do engenho, ela carregava saco de açúcar, a vaquinha dentro do engenho, ela gerava os sacos, era couro, a vaquinha dentro do engenho, ela alimentava, a vaquinha dentro do engenho, ela adubava o solo. É que bosta, literalmente, certo? Então, a criação de gado, ela nasce dentro dos engenhos como uma atividade complementar ao engenho. Só que o tempo vai passando e a criação de gado dentro do engenho começa a disputar espaço com a plantação de cana. E à medida que o tempo vai passando, essas duas atividades vão se distanciando. E nasce no Nordeste a criação de gado para o comércio. E aqui não era de fato nada a ver com o engenho. Tem fazendas criadoras de gado e engenhos açucareiros, tá? Esse comércio é principalmente o comércio de couro e o comércio de carne, obviamente carne seca. Não tem geladeira, gente, não tem geladeira. A única forma de conservar carne é com sal, tá? Qual é a parte interessante que eu quero que você guarde? A criação de gado no Nordeste vai estimular, com o passar do tempo, o trabalho livre. A criação de gado não vai envolver o escravo africano. Nicolás, mas por que não usar o escravo africano na criação do boi? Simples. O escravo africano, ele não foi ensinado a criar bois na África, certo? Então você teria que ensiná-lo, que já leva um certo tempo. E dois, escravo africano é artigo de luxo. Escravo africano é muito caro, certo? Você não vai dispor a sua mão de obra mais cara para fazer algo que não vai te dar retorno, tudo bem? Por isso que começa a surgir trabalho livre, trabalho assalariado, começa a se pagar salário para bem cuidar das vacas. Nem que esse salário fosse pago em vaca, tudo bem? Às vezes rolava um escambo. Você cuida das minhas vacas e eu te dou uma vaca. Ou a cada 5 que você reproduzir eu te dou 2. E assim vai, certo? Mas começa a se desenvolver esse trabalho mais livre. Assim como vai acontecer na região sul do país. Porque sim, a região sul foi fundamental nesse processo, tá?
Na região sul, houve 3 grandes momentos de exploração da pecuária. Primeiro, a exploração do couro, o que é um absurdo, porque criava-se o boi apenas para engordá-lo, matá-lo, arrancar o couro, certo? Ninguém se preocupava com a carne, o que fazia um grande desperdício. Você criava uma vaca e você simplesmente arrancava o couro e jogava a carne fora. Comia lá o que dava, mas sem muita preocupação, tá? Surge um segundo momento, o gado para transporte. Sim, aquele que vai ser utilizado para carregar produtos ao longo do país. E aí na próxima aula, falando de mineração, você vai entender por quê. Num terceiro momento, começa a exploração, de fato, da carne, que a gente vai chamar na região sul de charque. As charqueadas, a exploração de carne seca, tá? Interessante porque aqui vão surgir diferentes formas de trabalho. No caso do couro, a exploração do couro não era uma exploração extremamente rentável e você não vai comprar um escravo para ele ficar sentado olhando para a vaca para você tirar o couro dela. Ô gente, cuidar de uma vaca na qual você só quer o couro é super difícil. Você vai fazer um cercadinho, jogar a vaca lá e sentar a olhar, tudo bem? Você não tem que fazer nada com essa vaca. Ou seja, você não vai pagar salário para alguém não fazer nada. O que você pode fazer? Trazer alguém para morar com você e falar, mano, vem cá, mora na minha fazenda, eu tiro um espaço lá para você fazer sua casa, olha minhas vacas para mim. Surge um tipo de trabalho que a gente vai chamar de trabalho semi-servil. Por que semi-servil? E semi-servil porque a pessoa trabalha em troca de um lugar para morar, trabalha em troca de moradia, está preso à terra é servo, mas não é exatamente servo, é meio servo, por isso que a gente chama de semi-servil, tá? O gado de transporte deu origem a uma figura fundamental da história do Brasil, que são os tropeiros. E aí você está pensando, feijão, farinha, carne seca, aquele baconzinho, prof, que vontade de comer um feijão tropeiro. Então a culpa é dele mesmo. Era a alimentação desse tropeiro, porque ele percorria grandes distâncias ao longo do país e a alimentação dele basicamente era feijão, que ele levava cru e ele cozinhava, ele fervia, farinha, porque não era carne seca, misturava tudo, mandava para dentro e era a alimentação desse cara. Professor, mas por que você está falando dessa gordice? Porque o Enem perguntou isso, né? Em 2011 tem uma questão falando do feijão tropeiro, tá? No caso da indústria do charque, a palavra indústria é uma forçação de barra miserável, mas aparece às vezes em prova. Aqui sim, o que vai rolar é trabalho livre. Trabalho livre ou assalariado. Oi, gente, assalariado tem salário. Prefixo a, nesse caso, não é de negação. Da mesma forma que bife acebolado tem cebola, trabalho assalariado tem salário, pelo amor de Jesus Cristo, tudo bem? Então, aqui vão se desenvolver tipos de trabalho livre. E aqui a gente complementa aquela aula de sociedade colonial. Lembra que eu falei para vocês que progressivamente se desenvolve o trabalho livre e que tem uma camadinha média que com o passar do tempo vai se desenvolver? Aqui eu desenvolvi 2 vezes. Até aqui tudo bem? O último dos processos de expansão territorial foram as chamadas entradas, tudo bem? Ouviu falar de entradas? A região que a gente vai explorar é a região norte. E aqui precisamos olhar um pouquinho para a nossa prima irmã, aquela chata da geografia, certo? Por quê? A região norte é uma região cuja formação vegetal e cujo tipo de solo não permite exploração agrícola. O solo da região norte é extremamente pobre por conta da vegetação. A vegetação é extremamente frondosa, extremamente alta, suga uma quantidade absurda de nutrientes do solo, transformando esse solo num solo pobre, certo? A floresta equatorial tropical não permite que o solo se torne um solo fértil. Resultado, é uma região em que plantar não vai rolar, tá? Segunda questão, é uma região de criar animal no meio da floresta, não é uma ideia muito genial. Mas esse é uma região, esse é um lugar no qual a disputa de fronteiras é muito forte, porque é muito difícil estabelecer uma fronteira exata na floresta. Você vai fazer o quê? Até aquela árvore você, a partir dessa árvore sou eu, certo? Ou seja, Portugal precisava dar um jeito de ocupar aquela região para evitar que a Espanha tomasse ou, se possível, tomar territórios espanhóis. O que vai aparecer aqui?
a exploração das chamadas drogas do sertão. Não tem nada aqui que vai dar barato, seu desgraçado. Não estou falando de tóxico, tudo bem? Estou falando de as chamadas especiarias tropicais. Especiarias tropicais. Lembra do conceito de especiaria? Especiaria é um produto raro, especiaria é um produto diferente, novo, certo? Nicolás, mas por que droga? Na verdade, o nome droga do sertão é o pior possível, porque não é droga nem tá no sertão. Então, vamos por partes. A geografia e a história divergem no uso da palavra sertão. Sertão no Brasil colonial é tudo aquilo que não é litoral, certo? Tudo não é litoral, é sertão, então certo. Droga recebeu esse nome porque, de acordo com os relatos portugueses, as pessoas da região utilizavam esses produtos para fins medicinais, utilizavam como remédio, por isso chamaram droga, tá? Mas é muito mais correto chamar de especiaria tropical. Quais são essas especiarias tropicais que eram exploradas na região norte? A baunilha, as castanhas, o cacau e o açaí. Tudo bem? Dentre outras. Professor, que fome que você me deu. Pois é, essa aula é terrível. Em todo caso, essas especiarias tropicais, necessariamente, elas eram exploradas com mão de obra indígena. Prof, mas por que mão de obra indígena? Não faz sentido trazer escravo africano para explorar drogas do sertão? Resposta, não faz o menor sentido usar mão de obra africana para explorar drogas do sertão. Por quê? Eu vou tirar o africano e vou colocar você na jogada, certo? Eu vou mandar você para a região da floresta equatorial tropical achar açaí. Qual a probabilidade que você tem de achar açaí? 0, porque você vai procurar um copo com canudo no meio. Você não tem a menor ideia do que seja açaí. Tudo bem? Você não tem, o africano também não tem. Quem tem noção? Mão de obra indígena. Guarda isso para a vida. Atividade extrativista é sempre mão de obra local, é sempre mão de obra nativa, tá? Só que se tem nativos, quem que vai aparecer no rolê aqui? Jesuítas. A exploração de drogas do sertão, ela vai se dar sob comando, sob organização de jesuítas e da própria coroa portuguesa, certo? Então você vai ter organização de jesuítas e da própria coroa portuguesa. Sabe o que isso significa? Que a exploração das drogas do sertão faz parte do que a gente chama de um projeto oficial. As entradas, elas eram oficiais. Enquanto a pecuária era completamente particular, as bandeiras, tirando o sertanismo de contrato, também era particular, as entradas eram um movimento oficial. Beleza? Fechando a aula, só para vocês lembrarem. Século XVI, colonização litorânea. Século XVII, interiorização. Entradas, pecuária e bandeiras. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima aula.